Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8. Amém? O título é A Sunamita e o seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo a ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhes, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então aguardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele então. O menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos.
Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamando-a, veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Só até aqui. Eu li bastante porque eu queria que vocês entendessem essa história, uma história muito linda. Hoje eu acordei de manhã com Deus falando algo ao meu coração, e Deus me deu essa passagem, eu não sabia nem onde estava, né? Pedi a Diana para louvar, porque eu fui procurar no Google, porque foi a palavra que Deus me deu, onde fala de uma mulher, né? Que ela observa, né? Quem é crente já está até acostumado, todo pregador tem que dar uma palhinha um pouco, né? Às vezes parece assim, porque a gente tem que explicar um pouco a história, né? Mas a verdade era uma mulher rica, com muito dinheiro, né? Mas o dinheiro dela, parece até brincadeira, né, senhor Roberto? Todo culto a gente está falando disso. O dinheiro não pôde dar a ela um filho. O marido dela era velho já, e ela também era estéril. Impossível, né? Terem filhos. Mas ela viu, naquela época, olha que coisa linda, um dos propósitos da morte da cruz, adoro essa frase, porque são muitos propósitos, a morte da cruz, ela é muito propósito. Mas um dos propósitos da morte da cruz é que hoje nós podemos nos dirigir diretamente para Deus. Não precisamos ir até o profeta. Mas naquela época não. Deus estabelecia profeta, né? E eu tinha que andar, não tinha essa história de avião, não. Vê, ela pediu aqui uma jumenta, né? Qual a velocidade da jumenta? 200 por hora? Eu posso botar ela não, né? O guarda vai me multar? Se eu passar a velocidade, não vai. Vai andando devagarinho, né? E eu quero minha bênção hoje, seu Roberto. Vai demorar, né, com a jumenta? Porque o profeta pode estar longe e eu preciso ir até o profeta. Então precisava-se ir até o profeta para conseguir uma bênção. O profeta nessa época representava o próprio Deus. E todo mundo sabia que Eliseu era o profeta. Então todo mundo sabia que se quisesse falar com Deus, tinha que ir até o profeta. E ela, observando Eliseu, ela observou coisas. O quê? Que o profeta também tinha suas necessidades. E uma das suas necessidades é que andando para lá e para cá, às vezes ele precisava de um lugar para comer, né? Um lugar para beber uma água, um lugar para descansar. Ou seja, o profeta não pediu nada, seu Roberto, mas ela observou as necessidades do profeta. Tem muitas pessoas que elas observam as necessidades de Deus. Deus tem necessidade? Ele não. Mas a casa dele, o povo dele sim. E Deus nos usa para a casa dele e para o povo dele. Está entendendo o mistério? Ou seja, as necessidades de Deus é que nós venhamos a cuidar um dos outros. Eu cuido de você, Gabriel. Você cuida da Diana. Diana cuida do seu Roberto. Está entendendo? Como um elo. Porque nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Então um cuida do outro. Sem falar do templo também que precisa ser cuidado. Então essas são as necessidades, entre aspas, de Deus. E ela, nessa época, ela observou o profeta e viu essa necessidade. E ela começou a chamar ele. Quando fala reteve, é chamar. Começou a chamar ele para que parasse e comesse alguma coisa na sua casa. Quando fala com o meu pão, né, você observa na Bíblia muito pão, né, seu Roberto? Mas corria uma carninha, né, seu Roberto? Pão é simbólico, é comida. Aí ele ia lá, comia pão, comia-se muito pão nessa época, né, seu Roberto? É fato. Mas comia lá e ia. Nisso, ela observando, ela ainda chega para o esposo dela e fala assim: vamos construir um quarto junto ao muro, vamos botar. Olha o detalhe, Deus é Deus de detalhes. Ela não podia botar um quarto e deixar sem lâmpada, né? Então ela, vamos botar um quarto, um candeeiro lá, quer dizer, uma lâmpada, né? Não podia construir o quarto e deixar o homem dormir no chão, tem que ter cama, tem que ter um cobertor. Então ela se atentou em detalhes. Nosso Deus é Deus de detalhes. Então nós também temos que parecer com o nosso Deus, nós temos que observar o detalhe. E ela vem falando: vamos botar uma cama, um candeeiro, uma mesinha, vamos botar assim, assensado, para toda vez que ele vier e comer o pão dele, poder também descansar, que foi outro detalhe. Ela observou que ele comia, mas ele ia embora cansado, porque ele não tinha onde deitar para dormir, ele andava de uma cidade para outra. Mas olha que coisa linda, toda vez que eu paro para fazer algo para Deus, uma das características de Deus é a gratidão. Deus não consegue de maneira nenhuma. Tem coisas que são impossíveis para Deus, sim. E uma delas, seu Roberto, é ser ingrato. Deus não consegue ser ingrato. Não é da natureza de Deus ser ingrato. Ele não consegue. É impossível para ele. Não é da natureza. Outra coisa impossível para Deus, Deus não consegue. É impossível para Deus ser mentiroso.
Quando lá em Lucas 1,37 fala porque não há nada impossível para Deus, Deus está falando de coisas boas, milagres, coisas da natureza dele, coisas da natureza do inimigo, é impossível para Deus. Deus não consegue mentir, é impossível para ele. Ele não consegue enganar, é mentir, é impossível para ele. E também ele é grato, ele não consegue ser ingrato. Então a palavra fala, o profeta Eliseu representando Deus, que ele está deitado lá pensando, né, em tudo que essa mulher parou para fazer. Porque veja, ele estava numa cidade, muitas pessoas, mas somente alguém observou a necessidade do profeta. Às vezes, tem um vídeo aí que eu gravei, que é uma historinha aí que eu ouvi quando era criança, né, que são 4 pessoas, eu, você, alguém, ninguém, né, tinha algo para ser feito. Eu achei que alguém ia fazer, né? Está entendendo o mistério? Você achou, mas ninguém fez. Está entendendo o mistério? Ninguém fez. Você, eu, alguém, ninguém. Eu achei que você ia fazer. Está entendendo, seu Beto? Mas o você achou que eu... E ninguém fez. Essa é a verdade. Então alguém observou as necessidades. E esse alguém resolveu fazer. No meio de uma multidão, alguém quis ser diferente. Como eu vivo dizendo, nós não somos multidões. Diana, você não é todo mundo. Gabriel, você não é todo mundo. João, Joana, seu Roberto, eu, nós não somos todo mundo. E essa mulher sabia bem disso. Essa mulher fez algo que muita gente poderia fazer, mas ninguém fez. Ela foi e fez. Só que agora o homem que representa Deus está deitado pensando, o que eu posso fazer por ela? Deus sempre sabe o que pode fazer. E Geazi fala assim, eis que eu observei que o marido dela é velho, eles não têm filhos. E antigamente não ter filhos era muito desonroso, principalmente para um homem, não ter filhos. E aí, observando-se isso, ele fala assim, chama lá a mulher. Quando ele chama, ele já profetiza, porque Eliseu está cheio da presença de Deus. Ele fala um tempo determinado. Qual o tempo determinado? 9 meses. O que Eliseu está falando? Daqui a 9 meses tu vai gerar um filho, é isso? Aí ela chora, por quê? Porque ela em momento nenhum tinha falado com ninguém o desejo do seu coração. E ali estava Deus revelando a ela, eu sei o desejo do teu coração. Ali estava Deus, então ela fala, não me enganes, não minta para a tua serva, porque era algo que ela pensou, é impossível, né? Então eu não vou contar para a vizinha, para a Dona Maria, também não vou contar para minha mãe, não vou contar para meu pai, não vou contar para meu marido, e ficou ali quietinha. Aí vem o profeta que representa Deus e fala na lata dela, daqui a um tempo determinado, ou seja, daqui a 9 meses tu geraras um filho, é o sonho dela. Só que ela não tinha contado para ninguém, e Deus estava ali revelando, aí ela se assusta, ela fala, não minta para a tua serva. Mas a palavra fala no versículo seguinte, que 9 meses depois está ela com o filho. Deus promete, Deus cumpre. Num tempo determinado, a promessa vai se cumprir. Ele prometeu, tempo determinado, se cumpriu. Aí a mulher está com o filho, está feliz e contente, mas a palavra fala, por isso que eu li até um pouco mais, para que vocês pudessem entender, que o menino está trabalhando lá com seu pai, segadores estão plantando, estão colhendo, né? E está lá o menino lá com o pai, e o menino fala, ai, 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 minha cabeça, ai, ai, ai. Na hora que o pai vê, o pai fala, um dos empregados, pega e leva para a mãe. Por quê? E é isso que eu quero prestar atenção. Pega e leva para a mãe. Por quê? Esse homem não tinha intimidade com Deus. Esse homem, esse negócio de milagre, isso não era com ele. Ele não estava habituado, ele estava habituado, ele sabia que a mulher dele era a mulher de Deus. Foi a palavra que Deus me deu hoje de manhã quando eu acordei. Ele sabia que a mulher dele era a mulher de Deus. Por quê? Vamos lá, Gabriel. Tem algum tempo que você estiver namorando? Agora não. Tô brincando. Tô brincando, tá? Já não sabe que eu brinco de manhã, de tarde, de noite. Eu vou morrer brincando. Mas daqui a um tempo você está namorando, aí tá, casou, aí tua esposa fala assim, vamos fazer um quartinho, botar aquele menino para dormir aqui. Convenhamos, né? Vamos botar ele aqui, aí tu vai trabalhar, o rapaz está dormindo ali. O rapaz não tem dia nem hora. Tu tá lá no trabalho, o rapaz está dormindo no quartinho, teu quintal. Tá entendendo o mistério? Então ele sabia que sua esposa era a mulher de Deus. Outra coisa que chama atenção, que ele sabia, que quando o menino morre, ela fala, me dá uma jumenta que eu vou até o profeta.
Aí ele até estranha, pô, mas hoje não é dia, porque tinha dia certo para estar falando com o profeta parava para dar atenção, aquela coisa toda. Hoje não é dia, hoje não é sábado, tal. Não, eu preciso falar com ele. Ele não vai com ela. Ele não está tendo um ataque de ciúme. Eu vou ver, pô, hoje nem é dia de estar na igreja. Tá entendendo? Hoje não é dia de estar na igreja, a mulher está falando que vai em outra igreja, hoje não é dia do culto na igreja dela. Esse homem, apesar dele não ter intimidade com Deus, ele respeitava a presença de Deus na mulher dele. Ele respeitava a presença do Senhor dentro da casa dele. Tem muito homem e mulher de Deus que não está respeitando a presença do Senhor dentro da casa. Como? Quando eu começo a querer impedir minha esposa de ir para a igreja, quando eu começo a querer impedir meu marido de ir para a igreja, quando eu começo a falar besteira, eu estava orando e Deus tem me mostrado pessoas falando besteira. Sem perceber, às vezes o filho está quase aceitando Jesus, aí a pessoa vai falar mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, o coração do jovem fica assim, para, Satanás está usando. Ah, mas eu sou missionária, eu sou diaconisa, eu sou pastora, eu sou mulher de Deus, mas Satanás está usando. É fato. Esse homem, ele respeitava a presença de Deus dentro de casa. Quando ela falou, eu vou até o profeta, ele pede a jumenta, ele pediu a jumenta e deixou, porque a presença do Senhor é que manda. Não é a mulher, não é o homem, é a presença do Senhor que tem. Esse homem respeitava a presença de Deus, que é uma coisa que está faltando. Esse temor que foi falado aqui no início, quando o seu Roberto tirou o Apocalipse. E ele fala, vai lá, leva para ela, e pega ali, ele não tem intimidade com Deus, ele não tem intimidade com o milagre, mas ele sabe que a mulher dele tem, ele sabe que aquilo ali é um milagre de Deus, foi uma promessa que se cumpriu. A criança vai, a palavra fala que a mulher ficou o dia inteiro, até meio-dia, com o filho deitado no colo. Imagina, é o tempo do deserto, é o tempo de processo. O garoto chorando, falando, ai, tá doendo, e ela não podia fazer nada. Até que a promessa de Deus se acaba ali, morreu. A palavra fala que jazia morto, ele não estava dormindo. E começa outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção, porque foi a palavra que Deus me deu hoje de manhã. A palavra fala que ela pede o jumento e o marido faz estranha, porque não é dia, ele não impede, ele respeita a presença do Senhor dentro da casa. Ele não impede ela de ir até o encontro de Deus, ele não impede, né? Isso dá problema. Mas ele estranha, não é dia, né? Como hoje não tem culto, que onde essa mulher vai numa consagração, não sei aonde, né? Mas ele pergunta, e ela fala assim, tudo vai bem. Tudo bem. Peraí, o filho é dos dois. Ou seja, era uma promessa de Deus que, apesar de ter vindo através da vida dela, era uma promessa para toda a casa, para toda a família. Porque quando eu sou abençoado, João é abençoado, Jana é abençoada. Tudo que me acontece acaba abençoando todo mundo. Então, tá entendendo, Gabriel? Você buscando ao Senhor, toda vez que Deus te abençoar, abençoa tua mãe, abençoa teu pai. Tu tá entendendo? Você passa a ser um Eliseu dentro de casa. Você agora é portador da presença do Senhor. Ou seja, você é um canal de bênção. Essa mulher é o canal de bênção da casa dela. Então o filho que veio, não veio só para ela, veio também para o marido dela, para os vizinhos, para os tios, para a mãe, para o pai, para o avô que estava doido para ter um neto. Ou seja, você se torna, aquele que busca o Senhor, se torna um canal de bênção dentro de casa. Mas acontece que o menino morreu, a promessa dos dois, né? É o sonho dos dois, e ela fala, tudo vai bem. Sabe por quê? Foi a palavra que Deus me deu hoje de manhã. Porque ela sabia que esse homem, ele não tinha estrutura, que nem todo mundo que está perto de crente, dentro da igreja, falando com crente, tem estrutura para aguentar pancada e provação, né? Pancada do diabo e provação, porque Deus não tenta ninguém, ele prova, né? Mas o diabo, ele tenta para fazer a gente perder uma promessa, perder uma bênção. Então, pancada do diabo e provação de Deus. Deus nos prova para nos abençoar. Todos nós, nosso Deus não faz acepção não. Vai vir para um, vai vir para todo. A chuva quando chove é para todo mundo. O sol quando vem é para todo mundo. Justo e injusto. Mas ela fala, tudo vai bem. Por quê? Porque ele não tem estrutura. Tem pessoas que ainda não entenderam isso. Que quando estão passando no deserto, não é para ficar falando para todo mundo o que está acontecendo. E ela vai até o profeta.
E a palavra fala que, olha só, essa mulher tem tanta intimidade com Deus, Deus é tão grato, que a palavra fala que Eliseu, quando a vê de longe, manda Geazi, que Eliseu está velho já, né? Manda Geazi correr até ela. E quando Geazi chega e pergunta, olha o que Eliseu manda perguntar, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem com a tua casa, vai bem, ou seja, vai bem em todas as áreas da tua vida. Olha o que Deus está perguntando, eu quero que você me diga qual a área da tua vida que não vai bem. Está entendendo? Deus está ali querendo um diálogo, me fala, vai bem com teu filho, vai bem com teu marido, vai bem com a tua casa, eu quero que você me fale. Só que Geazi, quem tem intimidade com Deus, Gabriel, sabe quem é e quem não é. Hoje tu está aqui, mas amanhã você vai estar em outras igrejas, você vai olhar e você vai falar, pô, aprendi lá na pastora Márcia, no pastor João, aprendi lá. Isso aqui não sei não, isso aqui não é de Deus. Quando Geazi vem e pergunta, ela vira, tudo me vai bem. Diferente do marido dela, ela sabia que o marido dela não ia poder fazer nada, mas sabia que ele não tinha estrutura para ouvir que naquele momento eles estavam no deserto. E Geazi não, Geazi ela já estava falando, a palavra do Espírito Santo, a revelação de hoje, amém? Porque Deus muda a palavra revelação. Mas a revelação de hoje, Geazi, ele não era homem de Deus. Tem coisas na nossa vida que não é para ficar falando com qualquer um. Só realmente quem for de Deus. Geazi não era. Quando você lê lá na frente, Gabriel, você vê que Geazi leproso. Ele parecia crente, ele andava com crente, pertinho, mas ele não era crente. Levando para os dias de hoje, ele não era homem de Deus. Então, quando ele pergunta, mesmo sendo que Eliseu mandou falar, ela vai e responde, tudo me vai bem. Ou seja, esse homem não é de Deus, não é para ele que eu vou revelar que o que está morto na minha vida, o que Deus precisa dar um toque, o que Deus precisa restaurar, o que Deus precisa ressuscitar. Esse cara, se ele não tem a presença de Deus, ele não vai fazer nada. A palavra fala que ela continua andando até Eliseu, e quando ela chega em Eliseu, ou seja, Eliseu representava Deus, então eu entendo sim, quando ela chega realmente na presença de Deus, não é de Maria, né, de José, de João, de Antônio, do seu Zé do açougue, do agiota, do meu pai, da minha mãe, não. Quando ela chega nos pés de Eliseu, Eliseu representa Deus, a palavra fala que ela se joga aos pés. O mistério de receber bênção é entrar de joelho na presença de Deus. Ela cai de joelho na frente do profeta e ela fala, te pedi eu algum filho? Por que me enganaste? Ali ele entendeu. O filho morreu. E ele manda Geazi, pega aqui o meu lenço, leva lá e leva. E Geazi corre, mas acontece que Geazi não é homem de Deus, Geazi não está com a presença de Deus, Geazi está vazio de Deus. Tem cara de crente, parece com crente, mas ele não é crente. E a palavra fala que quando Geazi chega lá, faz tudo direitinho, do jeito que Eliseu mandou fazer. Mas o menino não desperta. Que eu já expliquei, crente não morre, né? Crente dorme e acorda olhando para Deus. E está escrito aqui. Quando Geazi volta, ele vira para Eliseu e fala assim, fiz tudo, mas o menino não despertou. Viu? Confirmando a palavra, crente não morre, crente dorme e acorda no céu. O menino não despertou, está escrito, despertou. Aí Eliseu entende que tem coisa, seu Roberto, que é o Senhor que tem que fazer, não sou eu. Ah, mas a senhora pastora... Não quero nem saber, é o Senhor. Tem coisa que é a Diana que vai ter que fazer, não sou eu. Eu sei porque Deus já até brigou comigo por causa disso, falou, está criando vaso de enfeite, porque tudo eu tentava resolver e Deus falou, capacita ela, ensina ela, para que ela vá fazer. Tem coisa, Gabriel, que é você que vai fazer, não vai ser seu pai nem sua mãe. Tem coisas que Deus vai colocar na sua responsabilidade, que não adianta você querer que teu pai entenda, que tua mãe entenda, que a tua irmã entenda. Vai ter que você ser canal de Deus naquela casa. Tem coisa que vai ser para você fazer. Tem coisa que só as tuas mãos, Deus não vai usar a mão do teu pai. Talvez use a mão do teu pai para outra coisa, da tua mãe para outra coisa, da tua irmã para outra coisa. Mas para aquela coisa ali, se Deus determinou que é você, não adianta mandar outra. Aí Eliseu vai. E Eliseu faz todo o processo. A palavra fala que ele deita, sopra e aquece. O menino começa a aquecer. Ou seja, não foi assim, ó. O milagre não foi. A palavra fala que o menino começou a aquecer, mas Eliseu começou a andar
ainda pela casa. Ou seja, às vezes milagre, seu Roberto, só está, o senhor fala assim, meu rins começou a melhorar, mas ainda não acabou o processo, entendeu? Tem que continuar na presença de Deus, tem que continuar fazendo, porque a palavra fala que ele deitou no menino, ele soprou, fez assim, fez assado, mas o corpo aqueceu, ou seja, o menino já estava morto há um tempão, já estava ficando gelado e duro, porque defunto fica duro e fica gelado. Então aqueceu, ou seja, o milagre começou a ressuscitar. Deus começou a dar vida ao milagre, mas ainda não acabou o processo. Tem crente que já para no meio caminho. Deus faz uma promessa, olha, você, mulher estéril, vai engravidar. Aí ela já sai da igreja, porque Deus deu a promessa. Mas acontece que ainda tem um processo de caminhada. Primeiro que nunca deve sair da presença do Senhor. A palavra do Senhor fala, não se apresse a sair da minha presença. A palavra de Deus, não minha, amém? Aí Eliseu continua andando pela casa, fazendo o que tem que fazer. Quando deita de novo no menino, o menino espirra 7 vezes. Aí ele pega o menino e dá para Geazi, entrega para a mãe. E o menino está vivo. E ela pega o milagre ressuscitado e leva para casa. E leva para onde que tem que estar. A palavra que Deus me deu foi justamente essa. Tem coisas só assim para a gente entender. Tem coisas que vai ser para a gente, para nós fazermos. Não adianta eu querer que minha mãe faça o que eu tenho que fazer, nem minha mãe faça. Tem coisas que Deus falou, é você. Não é meu marido, né? Tem coisas que é para o João fazer, não é para eu fazer. Não adianta eu tentar fazer o que Deus mandou o João fazer. Não vai fluir. Não vai fluir. Se Deus mandou ele fazer, ele vai ter que fazer, porque não vai fluir, vai ficar parado. Parar, no mundo espiritual ficar parado. Tem coisa, seu Roberto, que não é sua esposa, não é suas filhas que tem que fazer, é o Senhor que tem que fazer. Se o Senhor não fizer, o processo fica parado. Então não adianta mandar Geazi fazer, coisa que é o Eliseu que tem que fazer. Nós somos o Eliseu do Senhor, canal de bênção. Nós hoje carregamos a presença do Senhor. Outra coisa que eu tenho que entender, vigiar mais com a minha boca. Quando as bênçãos estão muito perto de chegar, as pessoas às vezes falam besteira, falam bobagem. Satanás usa a nossa própria boca dentro da nossa casa. Uma vez eu estava com uma menina aqui, do nada, engraçado que ela não tinha falado nada. E eu falei assim, caramba, eu não aguento. Eu nem era pastora, era membro de igreja. Essas meninas vêm falando comigo quando o marido está quase aceitando Jesus, quando a filha está quase aceitando, não citei nome nem endereço não, só estava fazendo um desabafo, né? Quando o marido está quase aceitando Jesus, Satanás começa a usar elas como? Elas começam a falar mal do pastor, mal da pastora, mal dos irmãos, mal da igreja. Aí o marido já estava quase indo para a igreja, aí para, não para essa igreja nada. Mesma coisa, os filhos, não vou mais não. Aí se desvia, vai para o mundo, Satanás faz a festa. Aí ela me olhou assustada e falou assim, como mulher sábia, eu tenho feito tudo isso que você falou. Eu já chego da igreja, o marido dela odiava crente, Gabriel. Aí ela já chegava da igreja falando, nossa, aquela irmã, ô irmã fofoqueira. Aí o marido também não gostava de fofoqueira, para que ele vai andar? Então foi uma luta, ainda está sendo uma luta. Ou seja, se nós sabemos que não tem estrutura, a gente vai ficar calado, a gente vai levar a nossa situação, aquilo que está morto, aquilo que precisa de Deus, a gente vai levar para quem pode fazer alguma coisa. E a única pessoa que eu sei que realmente pode fazer alguma coisa é Deus. Tem muitas pessoas esperando que eu faça coisas, que o João faça coisas, que é obrigação delas fazer. Tem gente que fala mal de mim, Gabriel, eu não ligo não. Já passei, já chorei muito com isso, hoje eu não ligo se falar mal de mim, se falar mal do João, não ligo. Porque eu entendo que eu entrei, aquela ali, dobrou o joelho, para que viesse salvação na nossa casa. E hoje praticamente toda a nossa família aceitou Jesus. Ela tomou uma posição. Depois eu tomei uma posição, através dela, olha como é que é ela, é igual uma corrente, seu Roberto, tá entendendo? Aí eu tomei posição, aí veio Júnior, ainda falta a Stephanie, veio Diana, veio João, agora a gente já está ganhando a família lá do João, tá entendendo, seu Roberto? É um elo, um levanta o outro, vai levantando o outro, é um dominó ao contrário. Eu gostava de botar uns dominózinhos assim, né? Enchia o chão, aí tu derruba um, não derruba? Não cai tudinho?
Tem crente que é assim, vai derrubando para cair tudinho. Mas o crente tem que ser o contrário, é para um levantar o outro, para todo mundo ficar em pé. Para assim entrar a salvação. Amém? Quando a Diana cantou aquela música, apesar das feridas, né? 51, não é isso? Ó, abrindo 54. Aí fala, deixa eu te usar, ó. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. Aqui fala que Deus quer usar. Mas quando ele fala espírito de temor, aqueles crentes meio aguado, aqueles crentes, sabe? Crente dodói, crente frágil. Esse crente não vai levar ninguém a lugar nenhum. Esse crente não vai entrar com salvação a lugar nenhum. Ao único lugar de chorar nos pés de Jesus. Amém? Eu gostaria de passar um vídeo, ele tem acho que 2 minutos. Dá para ser? Que é o vídeo do batismo da Diana. Eu queria que os outros jovens vissem, porque a gente começou a falar sobre batismo e eu queria explicar algumas coisas, amém? Pedir, João, liga a televisão aí para mim, por favor.